Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Abstract, na série sobre o Setembro Cidadão. Eu sou o professor Everton e hoje vamos conversar com a Deisiane sobre o tema da cidadania. Olá, muito obrigada pelo convite novamente. Eu sou Deisiane de Souza Fontanive, mais conhecida como Preta Fontanive. Conte para nós um pouco mais sobre você, quem você é, quais suas experiências. Eu sou uma mulher negra, obesa, de 43 anos, que trabalha muito a questão da cidadania e políticas públicas na cidade. Atualmente, eu estou ainda como presidente da Associação Acarnap, que é a Associação Cultural Anastácia da Raça Negra, ação popular da região do Alto Vale do Itajaí. Uma representação muito forte no combate ao racismo, à discriminação, à inclusão social. A gente trabalha também assessoramentos sociais e sou profissional da área da saúde, né? Essa é a minha profissão, mas eu atuo firmemente no combate e agregando conhecimento e líder de movimentos sociais na cidade também. Muito bem. A partir desse lugar, como que você entende cidadania, essa palavra tão grande, né? Olha, a cidadania, no meu olhar, com tudo que eu trabalho principalmente com as pessoas, ao qual alguns dizem que são minorias. Já eu reforço dizendo que não são minorias. A gente, essa população com a qual eu trabalho, elas são minorias em questão de poder aquisitivo, ou seja, econômico, mas em número de população não é minoria. A cidadania para essas pessoas é o mínimo que a gente, quanto ser humano, deve para eles. Ou seja, é uma saúde de qualidade, educação de qualidade, emprego e renda, mas não simplesmente trabalhos braçais. Porque as pessoas ainda têm aquele olhar de pirâmide social. Eu tento trabalhar com eles no círculo social. Ou seja, se melhorar para mim, melhora para você, independente da carreira que se tenha. E também dá o direito, a cidadania é dar direito ao cidadão a sonhar e poder alcançar aquilo que ele sonha. Então é dessa maneira que eu trabalho com eles, que é o respeito mútuo, tanto independente de religião, independente de partido político, você tem que aprender, sentar e não ultrapassar a liberdade do outro. Então, se há respeito à educação e não é nada ilegal, a partir dali você tem a sua cidadania. Mais ou menos isso. Muito bem. Me parece que a gente está falando sobre cidadania e cidadania plena, não é? E quais são os principais desafios que você identifica, né? Seja na sua militância, seja na sua vivência social, né? No trabalho, enfim, para o exercício dessa cidadania plena em si? É a quebra do ciclo social. Ou o que eu digo como quebra do ciclo social? Eu vou dar um exemplo. Aquelas famílias que estão acostumadas a ter uma gravidez na adolescência. A menina viu a mãe ou viu o pai ser pai cedo e para ela aquele é o normal dela. Então ela acha que aquele é o mundo dela. E essa quebra desse ciclo social é que é mais difícil da gente se trabalhar. De mostrar que além do mundo que ela aprendeu, ela ou ele, né, ou eles no plural, aprender o que é o mundo e que não se contentar com aquilo. Saber que além daquilo ele pode mais. Ele tem opção de escolha. Então, para trabalhar com a população em si, com movimentos sociais, o mais difícil é aprender, ouvir e dizer para eles que sim, eles podem e devem e têm o direito de tentar quebrar esse ciclo, não se acomodar. Essa parte é a mais difícil de trabalhar com eles. Bom, de fato, né, tem toda uma questão de transformação social que aparece nessa sua fala, né? Então, essa quebra de ciclo, esse rompimento, seria uma forma também de romper socialmente, né? E de alcançar novos lugares. Nesse sentido, então as pessoas conseguiriam se engajar mais na prática da cidadania, né? Porque muitas vezes, quando as pessoas falam de cidadania ou ouvem falar de cidadania, isso aparece muito restrito, não é? Restrito a uma situação de voto, de estar em dia com a justiça eleitoral. E você, na sua experiência, né, com essas pessoas, com as experiências da Acarnap, enfim, né, com as ações da Acarnap, consegue ver esse processo acontecendo ou isso é mais sutil? Como que se dá?
Eu consigo ver, sim, esse processo acontecer. É lento, muito lento, mas eu consigo ver e eu chego a dizer que eu tenho orgulho de algumas coisas que eu já fiz até agora. Se for olhar, eu não sou daqui, né? Eu sou gaúcha de nascimento. Eu estou em Santa Catarina faz 14 anos. Nesses 14 anos, 10 é só de militância, né? Eu botei o pé aqui, eu já tinha toda essa característica. Mas eu consigo ver alguns líderes que eu consegui nessa minha caminhada já formar. O que são líderes? São líderes que vão ocupar o meu lugar? Não, são pessoas que começam a caminhar e pegam o seu protagonismo. Então, eu me orgulho muito de olhar para essas pessoas e ver que, sim, eu consigo formar protagonistas. Sim, eles entendem que a cidadania não tem como exercê-la plenamente se você não reivindicar os seus direitos. Então, o que eu passo para eles? Conhecimento. Isso empodera eles, então isso dá autonomia e faz com que eles sejam protagonistas das suas vidas. Então, é difícil, é trabalhoso, leva muito tempo, mas quando ele retorna verdadeiramente, que a gente vê que a pessoa conseguiu largar a minha mão e seguir adiante e repassar aquilo que ela aprendeu, para mim é gratificante. Não vou dizer que é mais valioso que dinheiro, porque dinheiro a gente precisa para manter a vida, mas é muito mais valioso, sim, porque a gente consegue, pelo menos, almejar um futuro melhor para esse cidadão. Que ele pare e saia do comodismo. Ele entenda que ele tem direito, sim, de estar lá, sentadinho, e tem direito de bater na porta do prefeito, do vereador e tudo, porque isso é exercer cidadania. É ele saber que ele tem o direito, não importa a renda dele, não importa a casa dele, ele tem direito de ir lá cobrar, ele tem direito de acessar e tem direito de reivindicar. Então, é trabalhoso, é demorado, mas é gratificante quando a gente vê que as pessoas conseguem fazer isso. Qual o papel da Carnap exatamente nesse processo? Como que a Carnap funciona? A gente trabalha no seguinte sentido, que é realmente trabalhar esse empoderamento. Né? Uma das regras principais da Carnap é que a sua religião, seu partido político fica do lado de fora do nosso portão. Por quê? Porque você entrou lá para dentro, não me interessa qual é a tua cor de pele. A gente trabalha, claro, principalmente a questão do resgate de tradições e cultura negra, né? Mas assim, não interessa a cor de pele, não interessa o partido político e a religião. Você entra lá para dentro para aprender a ser cidadão. E o que você vai fazer com essa cidadania a partir do momento que você sai de lá, como a gente diz, o problema é seu. Mas como você acaba convivendo e vendo a realidade, o pensamento muda. Então, esse é o papel da Carnap. A gente trabalha com movimentos sociais, agrega conhecimento, agrega pessoas, e me orgulho de dizer que a gente consegue trabalhar com grupos diversos, do idoso à criança. A gente trabalha com indígena, a gente trabalha com venezuelano, com haitiano, com brasileiro, nordestino, nortenho, a gente trabalha com todos lá dentro. E todos sentam, conversam e contribuem. Isso é muito legal de ver, que a troca de conhecimento que tem. Então, esse é o papel da Carnap, é agregar conhecimento, fazer com que as pessoas entendam que a cidadania plena só vai existir se o respeito mútuo existir. Não tem por que eu ficar de preconceito com você, digamos, pela tua religião. O que aquilo me afeta? Qual o mal que faz o teu gênero sexual? Qual o mal que faz a tua religião ou o teu partido político diretamente para mim? Por que é que eu vou me ofender com aquilo? Então, é isso que as pessoas aprendem. Fora o empoderamento de se conhecer. Porque tem aquelas pessoas que chegam na Carnap, elas vêm vítimas de violência doméstica, elas vêm vítimas de bullying, né, que é uma palavra bonitinha, para não dizer racismo, preconceito, né, e chegam lá e a gente consegue mostrar para elas que o problema não é elas. É a sociedade. E isso é empoderar. Então, é esse o papel que a Carnap exerce no momento na cidade de Rio do Sul. O empoderamento das pessoas e movimentos populares e sociais. Muito bem. Sobre toda essa situação, né, evidentemente, eu imagino que você tenha passado por situações também dessas, né, de que a tua cidadania foi questionada pelas tuas características que tenham sido difíceis, desafiadoras. Se você puder, e se não for muito doloroso para você contar alguma experiência. Olha, eu tenho tantas, vamos ver uma curtinha, né? Olha, eu já passei por situações, por exemplo, de chegar numa loja no centro da cidade e perguntar o valor daquela roupa e a vendedora olhar para mim e dizer que é muito caro para mim comprar.
Ela nem sabia quanto eu tinha de dinheiro no bolso ou não. Simplesmente dizer que era muito caro para me comprar. Para casar em Rio do Sul foi complicado, porque disseram para mim que nunca tinha tido na igreja que eu casei casamento interracial, porque meu esposo, né, ele é branco. E aí, pelo fato de eu trabalhar com movimentos culturais, principalmente negros, porque é o nosso principal pauta, as pessoas me questionam. Como que eu sou militante de movimento negro, sou casado com uma pessoa branca? Eu disse, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, isso é diário. No meu trabalho, eu trabalho atualmente na instituição do SAMU, de eu chegar para atender as pessoas e uma mulher olhar para mim e dizer que nunca pessoas como eu, da minha cor, entraram na casa dela e ela não queria deixar. Então, são coisas assim como já cuspiram no meu rosto, que acabou virando um processo ao qual o juiz não deu racismo porque ele não proferiu a palavra negro, só deu danos morais. Então, isso é diário. Assim como eu já fui fazer tratamento estético e queimar a minha pele por não entender como se trabalha com a pele negra. E quando eu questionei, a pessoa olhar para mim e dizer que eles não têm demanda. Né? E eu disse para ela que eu estava pagando. Não, mas nós não temos demanda. Eu disse, pelo menos uma cliente negra você tem. E você não teve o cuidado devido. É fazer o quê? Sabe? Tipo... E esse fato que eu estou falando agora, isso sim, isso fez com que eu perdesse meu cabelo e eu cheguei a chorar em casa porque foi a primeira vez de toda essa minha militância de 43 anos que eu tenho que o racismo institucional e estrutural tirou sangue da minha pele, me deixou mancha na minha pele, que foi queimadura de 1º, 2º e 3º grau, que eu tive pelo fato de uma profissional não ter se atentado a cuidar de todas as clientes como iguais. E sim, justificar para mim que ela não tinha demanda e por isso, tanto faz, tipo, queimei tua pele e tá tudo certo. Então, são muitas, muitas coisas que eu já passei aqui. Nada disso que eu falei fez com que eu parasse de trabalhar. Mas não significa que a pancada eu não levo. A diferença é que eu levo a pancada e eu levanto. E é para isso que eu trabalho, para que outras pessoas, assim como eu, entendam que a pancada você vai levar todo dia. Mas eu estou ali para estender a mão, fazer você levantar e seguir adiante. Só assim a sociedade vai mudar e melhorar. Muito bem, Deisiane. A gente percebe que essa questão da cidadania, da luta contra o racismo, né, no caso específico, né, para você, de fato, vai adquirir essa característica bem mais intensa, porque tem a ver com a tua vivência, com a tua vida, né? E as pessoas que não estão nesse lugar, como que elas podem contribuir com esse processo do combate do racismo, né, para que essas situações não sejam mais normalizadas ou não ocorram? Verbalizando. Primeiro, adquirir conhecimento, respeitar o lugar de fala. Eu gosto e sempre digo até nas rodas de conversas que eu participo. As pessoas têm costume de delegar para os outros o que elas deveriam também fazer. Um exemplo disso, vamos, né, já que estamos falando de racismo, negros e brancos. Mas o combate ao racismo é papel do negro. Não, é papel do branco também. Então você tem que começar a colocar para fora. Eu não gosto, eu sou contra. Chama atenção. Começa a esterilizar, colocar para fora o que você realmente pensa. Para de delegar a obrigação do outro mudar a sociedade para você. Você também faz parte dessa sociedade. Então, se você não gosta, diz não gosto. Se você não é racista, diga não sou racista. Começa a coibir, começa a chamar atenção. Um dia, quem sabe, isso muda. Não é papel só do negro, não é papel só do grupo LGBT combater a homofobia, combater a discriminação, o racismo, tudo o que vem de fobias. Não é só papel de quem sofre com essa fobia combatê-la. É papel social combater. Isso é exercer cidadania. Isso é fazer prevalecer a sua vontade. Omissão não é uma opção. Se você se omite, você está sendo conivente, você está concordando. Não adianta você chegar na sua casa, olhar no espelho e dizer, hoje eu não fiz racismo. E se o teu colega fez e você ficou quieto? Então, se você ficou quieto, você é conivente, você aceita, você não quer mudança. Então, começa a colocar para fora. Sou contra, fala. Não gostei, fala. E sou contra, não sou racista, não sou homofóbico e não concordo com isso. Isso vai fazer mudar. Fora, saber votar também. Porque não adianta você colocar uma pessoa lá que não representa aquilo que você realmente acredita.
Eu li uma frase e que foi muito legal, que dizia assim: não voto, né, falando questão política agora, não voto em quem machuca quem eu amo. Então, se você votar em quem vai lá e vai machucar quem você ama, então você está concordando com aquela maldade. Então pense antes. E até lanço um desafio. O que no teu dia a dia você faz ou mostra para os outros que dá a certeza que você não é racista, que dá a certeza que você não é xenofóbico, que você não é machista, que você não discrimina. Não é chegar dentro de casa e se orgulhar. Começa a mudança, às vezes, dentro da tua família. Começa a botar para fora. Isso vai ajudar e isso talvez a gente consiga fazer o giro e mudar, melhorar a sociedade. Você gostaria de adicionar mais alguma informação, fazer mais algum comentário? Na verdade, só agradecer. Adoro bater papo. Me chamem para bater papo, eu converso um monte, né? E é assim, são pequenas oportunidades como essa que fazem com que as pessoas minimamente entendam ou prestem atenção. Elas não precisam concordar comigo, elas podem ouvir. E eu tenho certeza absoluta que um pouquinho elas aprendem. E a gente tem que entender que o que a gente ensina, mas a gente tem que estar aberto a aprender também. Então, é um mundo, como eu disse, eu não concordo com a pirâmide social. Ele é um ciclo, então ele vai e volta. Então, o meu muito obrigado. Estamos aí à disposição para um bate-papo qualquer. Convida para um café, uma aguinha que a gente vai lá. Bom, se as pessoas aprenderem um pouquinho, nós aprendemos bastante. Nós agradecemos, Deisiane, pela sua presença, muito, né? E você acompanhou mais um episódio do Abstract na série sobre o Setembro Cidadão. Não esqueça de curtir, de compartilhar e engajar nos próximos episódios. Até mais!